viva a vida para mim, para você e para todo mundo. Muito obrigada pela sua companhia, é um grande prazer estar aqui novamente, trazendo informações que possam ajudar o seu dia a dia você a encontrar soluções, a resolver aqueles problemas, tanto materiais quanto emocionais. E por que emocionais? Hoje o nosso tema é luto coletivo, decorrentes principalmente das tragédias que ocorreram agora no início do ano, e a gente pode utilizar essas informações de como lidar com o luto coletivo para nós também, porque luto é luto até da perda de emprego, não é verdade, Vera? Sim. Estou aqui com a Tereza Vera Gouveia, ela é psicóloga, especialista em luto. Tereza, muito obrigada por estar aqui conosco, uma delícia ter você aqui de novo. E o nosso telespectador só ganha com a sua presença, porque você tem um conteúdo espetacular. Essa mulher, ela abre a boca, todo mundo para de conversar e presta atenção no que ela está falando, porque ninguém é bobo. Eu agradeço a sua generosidade e agradeço mais uma vez esse espaço para falar de um tema que é tão importante, né? Que é o luto, principalmente o luto diante dessas tragédias que têm acontecido. Muito triste, né? Muito, muito Tereza triste. Vera, começou com a questão de Brumadinho. Isso, começou com a questão de Brumadinho. Lá, mais de 300 pessoas faleceram ou estão desaparecidas. A pergunta que não quer calar é: a pessoa que consegue enterrar o seu parente, aquela pessoa que amava, ela tem um luto menos dolorido, menos doloroso, que seja, do que aquela que não encontrou o corpo da pessoa? Olha, Virgínia, fica difícil dizer se menos dolorido ou não, né? Uma vez que o luto, ele é muito particular, muito individual, né? A intensidade da dor. Mas eu diria que a gente vai acrescer aí uma dor, que é de não fechar algo. É porque parece que não fecha o ciclo, Isso. né? É igual a gente vê de criança desaparecida. Porque se você encontra, você sabe que fecha o ciclo, por pior que seja. Agora, quando não encontra, parece que fica a vida inteira procurando. É o que vai acontecer com essas famílias que não conseguiram localizar os corpos? Sim, porque o que acontece quando eu fecho? Então, vamos pensar que alguém faleceu, eu vou fazer um ritual de despedida. É e qual é a função desse ritual de despedida? Organizar a minha dor, organizar o significado disso na minha vida. Essa é a função de qualquer ritual, né? Pode ser para alegria, um casamento, ou cada um na sua crença, quando nasce uma criança, o batizado. Todos são rituais que significam algo que eu estou vivendo. Se eu não tenho o corpo de alguém que eu amo, é como se eu não fechasse essa passagem, porque o ritual ele sempre vai acontecer numa passagem. Então eu não consigo me organizar, porque eu não tive, é como se eu não tivesse a certeza daquilo, apesar de tudo apontar para sim. A gente vê nos filmes de soldados que falecem, né, no exterior ou no mar, que eles fazem o ritual de sepultamento mesmo que a pessoa não esteja ali, né, o corpo não esteja. É importante que as pessoas procedam dessa forma? Sim, e isso acontece. A gente pode ver nos acidentes aéreos, né, mesmo aquele que aconteceu em São Paulo mesmo, ou em Santa Maria, que as pessoas iam e colocavam flores. Tudo isso são rituais de significação daquela dor. Então as pessoas vão criar alternativas para esses rituais. Mesmo assim, fica alguma coisa em aberto. A função desse ritual é tentar fechar. Entendi. Mas é muito importante eu ter alguém para me despedir. E é importante falar sobre a dor que está sentindo, ou não? Muito. O que acontece sendo, de alguma forma, facilitado numa tragédia como a de Brumadinho, porque atingiu toda a comunidade. E o que acontece numa comunidade, um lugar pequeno como aquele? As pessoas têm nomes e eu sei o nome delas, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, né? Então, eu acredito que é impossível que você bata na porta de alguém em Brumadinho
e ele não conheça alguém que faleceu, independente de ser parente ou não. Então isso dá um sentimento de compartilhar essa dor, né? Porque todos lá conhecem todos. Sim. Isso facilita, porque as pessoas vão te ouvir e vão dar espaço para que você fale. É diferente, por exemplo, se é uma tragédia aérea, né? Um acidente aéreo, as pessoas, elas não vão estar no mesmo local, elas não vão se juntar. Não são amigas, não se conhecem, então não tem aquela força que um dá para o outro, que provavelmente está ocorrendo, se Deus quiser esteja ocorrendo, lá em Brumadinho, né? Está ocorrendo em Brumadinho. Então, isso eu acho que assim, pode não diminuir, mas facilita para significar essa dor, entende? Uhum. Eu acho que a revolta também, de ser falecimentos decorrentes de um acidente previsto e previsível, que poderia ter sido evitado, que foi causado pela mão do homem, não foi um terremoto, um maremoto, né, uma situação que a natureza tenha trazido, mas sim um acidente, a gente pode colocar dessa forma, porém que poderia ter sido evitado em termos. Isso traz uma revolta muito grande. Essa revolta acaba agrupando mais dor, acrescentando mais dor na população. Sim, com certeza, Virgínia, porque se eu me despeço de alguém e eu vou me preparando para essa despedida, então vamos pensar em alguém que adoece. Certo. Eu tenho esse tempo de me despedir, de ter um acerto de contas mesmo com aquela pessoa. Mas ali são pessoas, né, só para exemplificar uma delas, uma mãe que tinha acabado de voltar da licença maternidade, né? Um outro caso que me chamou muita atenção, um pai que recebe a mensagem do filho: pai, eu te amo, não vou conseguir te ver hoje, mas eu já estou aqui, não sei o quê. Nossa, mas não, ele não chega, né? Ele não chega. Então, isso traz um sentimento, além da dor, revolta, sim, raiva e o sentimento de injustiça, porque não foi justo mesmo. Não, de forma nenhuma. Né? É a mesma coisa do ninho do urubu. Não foi justo, né? Não foi justo, poderia ter sido evitado, né? Mas, Vera, nós vamos falar sobre o ninho do urubu daqui a pouquinho. Lógico que a gente não pode nem comparar o tamanho da tragédia, né, de tantas pessoas, porém a dor é muito grande. A dor, a revolta, a injustiça, tudo que poderia ter sido evitado, né? Eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso, sim, para a gente aprender a lidar. E eu aprendo muito com você, Vera, como todos nós. Obrigada. Sai daí não que a gente já volta. O Viva a Vida trouxe hoje para conversar conosco a psicóloga Tereza Vera Gouveia. Ela é especialista em luto. E nós estávamos conversando no primeiro bloco sobre o luto coletivo decorrente dessa tragédia que ocorreu lá em Brumadinho. E a dificuldade que as pessoas têm de trabalhar a dor da perda junto com a revolta, a raiva, a injustiça e tudo que ocorreu. E não menos importante, vem uma outra tragédia logo em seguida, que esse começo de ano está complicado mesmo, que foi o ninho do urubu. Né? Como é que você enxerga isso, Tereza? Então, aqueles meninos, primeiro assim, né, lembrando o depoimento da mãe, que ela dizia para o filho, para ele ficar tranquilo, que ela estava próxima, e que tinham crianças, adolescentes, né, que os pais estavam muito mais longe. Essa fala dela, ela está dizendo que era difícil para ele estar ali, né? Que ele sentia falta daquela mãe. Vamos pensar que eram adolescentes, que eles sentiam falta. E que no sonho deles, tinha toda uma família participando desse sonho. Porque eram famílias com condições, na maioria pelo menos, com condições precárias, que estavam se esforçando. Isso, e eles estavam carregando esse sonho dessas famílias. Fora isso, pela idade deles, tem um luto aí que, assim, que contraria uma ordem que a gente acredita que ela exista, apesar de não existir, que é de um pai e uma mãe enterrar um filho. Deveria ser proibido, sabia?
Isso. Um pai e uma mãe enterrar o deveria próprio filho. ser, Deveria é ser muito proibido. injusto. É muito injusto isso. Então, Porque... assim, a perda em si já é dolorosa. Agora, invertendo essa ordem, Nossa. mais ainda. É. E sonhos, né? Porque não morreu só o filho, morreu o sonho construído de uma vida toda, o que poderia ser, a gente chama em direito, a perda de uma chance, né? Quanta chance teria esse adolescente de se transformar um novo Ronaldinho, né? Sei lá, um grande jogador de futebol, você pode aí idealizar aquele da sua preferência, mas eles tinham essa chance. Poderiam não se tornar? Lógico, mas eles poderiam também ter se tornado. E aí a gente pode até fazer assim um link com o que aconteceu em Santa Maria, né? Com aqueles jovens, todos jovens, a maioria muito jovens, né? Da Boate Kiss, que assim, são jovens que saíram, vamos pensar assim, que tem uma entrega, uma confiança, que aquele lugar está preparado para receber. Sim. Que o ninho estava preparado para receber, que a boate estava preparada para receber. Uma confiança das famílias de que eles estavam sendo bem cuidados e não estavam, né? Que é a mesma coisa de Brumadinho. Existia uma confiança que eu poderia estar trabalhando ali. Então, eu acho que os três, eles se unem de alguma forma e provocam nas pessoas esse senso de injustiça, porque assim, nos três casos, seria evitável. Seria evitável, com certeza. Eu assisti uma reportagem onde uma das cozinheiras, não sei se você viu, uma das cozinheiras que estava como voluntária na paróquia, eles estavam fazendo, cozinhando ali para mais de 200 pessoas, todos voluntários, a cidade toda se movimentando para ajudar também. E ela falou que seria muito bom se pudesse colocar a dor dentro de um envelope e devolver ao remetente. Gente, eu achei assim... Nossa, que coisa, né, Virgínia? Muito profundo. Muito profundo, muito Você imagina profundo. o tamanho da dor dessa pessoa. Muito bonito que ela disse, porque Muito exatamente, lindo, né, não teve escolha, esses pais, principalmente esses pais, eles confiaram esses filhos todos menores para um lugar, porque isso é confiança, né? Confiança. E a confiança é uma entrega. E aí, eu acho que no caso de Brumadinho, ele acaba se assemelhando na questão de assim, esses pais, eles não podem nem ver esses filhos para enterrar. Não podem, né? Mas eles têm, eles conseguem encerrar isso, mas eles não podem ver. Agora, em Brumadinho, eu acredito que muitas pessoas sequer serão encontradas. Eu também acredito que será muito difícil todos aqueles que faleceram, né, terem os seus corpos ali sendo localizados, porque é muito profundo, né? E aí entra uma outra questão, metros de lama, que é a questão da morte presumida, né? Que juridicamente terá que ser uma morte presumida, porque a tragédia existia, e aí, claro, cada caso com muito cuidado, mas é onde se atesta a morte através, não de um atestado de óbito, mas você presume a morte e atesta ela. Sim, e essa presunção, ela é necessária. Eu acredito que, lógico, o judiciário e a própria Defensoria Pública vai dar o maior apoio para a população ali, porque vai ter que fazer isso, porque com falecimento abre sucessão, a questão dos herdeiros, a questão patrimonial, né? A filiação e todos os direitos decorrentes, por exemplo, de uma relação de trabalho, né? As indenizações que as famílias vão ter direito de receber, que não paga nunca a dor que eles estão sentindo, mas que serve como fator inibitório para que novas... Né? Não aconteceu, deveria ter acontecido em Mariana, né? Para não, se eles tivessem realmente, se fossem obrigados a pagar aquelas indenizações vultosas em Mariana, talvez Brumadinho não tivesse ocorrido. Então, espero que agora tenha uma represália financeira, porque quando não dói no coração, dói no bolso, dói no bolso, e às vezes a dor é muito maior. Né? Sim, muito maior. E aí fica também aquela coisa assim, se eu não encontrei, né? Porque já é do processo de luto você tentar retomar alguns caminhos para tentar evitar aquilo que tinha acontecido.
Nesse caso, parece que vai até numa mão contrária, porque assim, como não chega o corpo, fica assim, mas será mesmo que não está em algum lugar? Será isso que não parece ficou escondido? Será que não perdeu a memória? Exatamente. Mil desculpas, né? Exatamente. Tereza, a gente vai para um pequeno intervalo e já retornamos. Não sai daí porque esse papo tá muito bom, hein? A gente já volta. O papo de hoje é com a Tereza Vera Gouveia, ela é psicóloga especializada em luto. Nós conversamos sobre o luto coletivo decorrente de tragédias, como aconteceu em Brumadinho, como aconteceu lá no Ninho do Urubu, lá na Boate Kiss, né? Porque realmente agora esse começo de ano foi bem complicado e como a comunidade se ajuda nessa questão e como o luto é vivenciado por todos que estão envolvidos. Mas o luto, muitas vezes, decorre de uma situação familiar. Então, é um luto pessoal e cada um vivencia o luto de uma forma, né, Tereza? Eu já aprendi isso com ela, viu, gente? Eu já conheço a Tereza há um bom tempo e aprendo muito com ela, por isso que eu vim aqui, a convidei e ela aceitou o nosso convite, justamente para que nós possamos levar a você, que talvez esteja vivenciando uma situação parecida, a informação e o conhecimento de como lidar com isso, para que você possa se sentir melhor, porque é isso que a gente busca, melhorar a vida da pessoa com esse programa, que senão ele não tem razão de ser. Tereza, como que a pessoa que está vivenciando o luto, por exemplo, do falecimento de um parente, um filho, né, uma mãe, por exemplo, que perdeu o filho, na inversão aí da ordem natural das coisas, ou o filho que perdeu o pai ou o irmão, né, decorrente de uma tragédia, ou então um suicídio, ou uma situação assim mais grotesca. Como lidar com isso de forma a fechar o ciclo e seguir em frente? Bom, eu acho que pensando primeiramente que a vida não será mais a mesma, porque seria injusto dizer que ela continua como estava antes, ela não vai continuar. Então acho que isso é básico, né? Todo mundo que está em volta tem que saber disso, né, tem que Tereza? estar claro, não é como antes, não é como antes, não é como antes quando eu perco o emprego, não é como antes quando eu me separo, não é como antes nem quando eu me caso, quem dirá na dor. Então não é como antes. Ter generosidade com os dias, com as horas, com o tempo. Eu acho que a gente tem tido brigas intensas com o tempo. Sim, é verdade. Então temos que ser generosos com o tempo. Conosco mesmo. Conosco e com o relógio que anda extremamente devagar na dor. Ele vai andar muito devagar. Cuidar eu acho que a Karina, eu sempre cito a Karina Okajima, ela é uma querida. E ela fala uma coisa que eu gosto muito, que quando a gente não sabe o que fazer, a gente cuida do respirar, do comer e do dormir. Isso é importante. Acho que isso é muito importante. Como que eu avalio se eu estou suportando? Bom, eu não consigo dormir. E aí, eu não vou falar inicialmente. Inicialmente eu não vou dormir mesmo, eu não vou querer comer. Mas o tempo vai passando e o meu sono foi afetado, a minha alimentação está sendo afetada, eu começo a gerar um outro problema decorrente do luto. Que aí eu começo a apresentar uma debilidade física, alguma outra coisa, em função dessas questões. Se isso começa a ser afetado e eu vejo, eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar, eu tenho que procurar uma ajuda, né? Aí eu vou procurar uma ajuda psicológica e lá vai ser avaliado se eu procuro uma ajuda psiquiátrica ou não, né? E esse período de conclusão, né? A pessoa conclui que realmente ela tem que procurar ajuda. Ela pode ser ajudada por outras pessoas a chegar a essa conclusão? As pessoas que estão em volta, elas têm que estar muito atentas que quem está passando por isso não suporta ouvir frases como isso vai passar, assim mas mesmo, isso é horrível, né? foi melhor assim.
Enfim. Força, muita força nessa Isso. hora. Gente, que força, a pessoa está ali, entendeu? Eu já nem falo mesmo. Nossa, eu poupo a pessoa de certas frases feitas, chavões, né, que a gente fala, porque naquele momento é um momento de dor. Você tem que respeitar a dor da pessoa. É um momento de ter fraquezas, de ser frágil, não de ser forte. E aí é muito importante que quem está em volta dê conta disso. Consiga suportar a dor do outro. Como que eu posso suportar? E eu gosto muito da palavra suportar, que é de dar suporte mesmo, né? Como que eu consigo suportar isso? Eu vou fazer uma sopa, eu vou fazer um suco para a pessoa e eu vou emprestar os ouvidos. Eu vou suportar que ela fale muitas vezes em quem partiu. E fala bastante, e é repetitivo, né? E a pessoa... É repetitivo, tanto que agora a gente está falando menos em aceitação do luto e mais em adaptação. Porque talvez eu não aceite algumas coisas. Talvez, ainda mais indo nessas questões dos meninos, de Brumadinho, talvez eu nunca aceite mesmo, não tenha que aceitar. Eu vou me adaptar àquilo que aconteceu na minha vida. A pessoa nunca mais será a mesma. Essa mãe nunca mais será a mesma. Esse filho nunca mais será o mesmo. E realmente é passível de compreensão que as pessoas, a vida da pessoa, como você falou, vai ser modificada para sempre. Né? Principalmente quando encontra aí a morte conjugada com uma situação de tristeza maior, como de tragédia, de suicídio, né, e tudo mais. Se a pessoa não consegue lidar com essa dor e começa a buscar elementos de fuga, como se ausentar da realidade mesmo, através de vícios, né, através de outras circunstâncias, ou só dorme, né, a pessoa às vezes fala, não quero nem não tomar banho, a pessoa quer fugir da realidade dessa dor. O que você pode estar falando diretamente para essa pessoa? Que cada caso é um caso e que é difícil dizer, porque até um processo de negação inicial, o que é negar? É como se eu não conseguisse entrar em contato com isso que aconteceu, ou como se eu não considerasse mesmo isso de alguma forma. A dor é tanta que eu posso sim negar inicialmente. Eu posso, né, pegando o exemplo de Brumadinho, eu posso ir lá e ficar esperando um filho que não vai chegar. E isso não quer dizer que tem alguma coisa errada. O tempo vai dizer se isso precisa ser olhado ou não. À medida que o tempo passa, eu perdi um ente querido e eu continuo parado somente na dor e não consigo voltar para a minha vida, seja para coisas muito pequenas, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. O meu quarto está sempre fechado, eu não consigo abrir a janela, tá? Passou 2 meses, está tudo fechado e eu não consigo sair do quarto. Então, alguma coisa ali está chamando a atenção, porque o autocuidado, ele vai me dar forças para seguir. Então, assim, cada caso é um caso, a gente tem que ser muito cuidadoso para dizer o que está errado ou não ali, ou nem digo errado, mas o que merece preocupação ou não ali, e não julgar. E uma outra coisa muito importante, sempre eu friso, não tem tempo para o luto, não tem tempo, tá? Você não pode dizer para uma mãe que perdeu um filho, que depois de 1 ano tá tudo certo e que daí já teria que ter terminado isso. Não, ela pode estar em luto por 5 anos e ela pode estar bem. Algumas coisas não são reversíveis e talvez nunca sejam justificáveis internamente para alguém, no coração de alguém. Então eu acho que o alerta fica mais nesse sentido mesmo. O quanto essa dor está afetando a minha vida, o meu autocuidado, tá bem? Olha, que beleza. O Viva a Vida fica por aqui. Até semana que vem. Tereza, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade em vir nos brindar com todo esse conhecimento maravilhoso, com essas palavras maravilhosas que acalentam o coração da gente, que ela sabe lidar como ninguém com o coração machucado. Muito obrigada mais uma vez, obrigada pela sua companhia. E eu quero agradecer aqui a Verso Cabeleireiros, que fica ali no coração de Tremembé e que cuida aqui do nosso visual. Um grande beijo para a Letícia, que hoje ela estava inspirada, né? Amei a maquiagem ao cabelo. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem.